Vamos seguir, abra a Bíblia aí logo em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Acho que todos sabem de cor, né? Desse versículo. É o versículo que nos norteia, nos dirige, apresenta a nossa missão como igreja. E a gente sempre lê esse versículo, trazendo uma abordagem bíblica, uma reflexão bíblica. Claro que por perspectivas diferentes, mas nós sempre estamos usando esse versículo, ou esses versículos. Versículos 19 e 20 do capítulo 28. Vamos lá? Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Você pega a Bíblia aí, pega a caneta, escreve o que for necessário. O meu desejo nessa noite aqui é que a gente absorva mesmo. Nós não estamos aqui para cumprir um rótulo, enfim, para chamar você numa noite de segunda-feira, simplesmente para estar aqui. A gente quer mesmo que a palavra de Deus entre no nosso coração e que a gente consiga absolver e praticar, porque nós temos uma missão. Tivemos aqui um culto abençoado ontem, ou cultos, né, abençoados. Eu só participei de um só, do culto da noite. A Bruna e o André estiveram na liderança, como sempre fazem. E ontem uma palavra abençoada, de manhã certamente foi também uma palavra abençoada. Continuando sobre esse tema, continuando a falar sobre isso. Esse versículo aqui, versículo 19 do capítulo 28, é um mandamento de Jesus que nos diz para fazermos discípulos, né? Fazermos discípulos. Um versículo parecido com esse é o de Marcos 16:15, que a Bíblia diz: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, em Marcos 16:15, Jesus ele é pontual, de todo o trajeto do discipulado, ele fala só de um ponto, de um ponto inicial, que é o pregar o evangelho. Marcos 16:15. Agora, Mateus 28:19 já não é tão pontual como Marcos 16:15. Mateus 28:19 é mais abrangente. Está falando mesmo da missão, na sua forma geral. Quando a Bíblia diz ide, ou Jesus disse ide, fazei discípulos. Porque fazer discípulos inclui pregar o evangelho, mas não só pregar o evangelho. Fazer discípulos é pregar o evangelho, é consolidar essas pessoas, discipular essas pessoas, treinar essas pessoas e enviá-las também. Então Jesus nos diz para que façamos discípulos. Em Marcos 16:15 diz: pregai. Pontualmente Jesus está dizendo pregai. Agora Mateus 28:19 diz: fazei discípulos. É mais abrangente, vocês estão entendendo? É mais envolvente. Diz acerca do pregar, mas também aqui está incluso na palavra fazei discípulos. Batizar está inserido aqui também nessa palavra fazei discípulos, ou nessa frase. Treinar e discipular e enviar, enfim. Isso é fazer discípulos. Isso é discipular. Eu vim da Assembleia de Deus. Quem veio da Assembleia de Deus aí, levanta a mão. Só para, meu Deus, a igreja inteira, né? Todos nós, então. A gente sabe que a gente tem que ter até cuidado com alguns temas, né, Abel? Que a gente dá alguns cursos, algumas coisas. Por exemplo, lá tem o discipulado. O que é o discipulado lá? É o pré-batismo, né? Exato. Então, eu cresci já... Nunca ninguém me falou, né? Discipular é levar a pessoa até o batismo. Nunca ninguém me falou, mas foi isso que eu entendi, porque o nome do curso pré-batismo se chama discipulado. Então, logo eu entendi. Então discipular é levar a pessoa até o batismo só. Não é assim que a gente acaba entendendo? Mas, na verdade, discipular não é levar a pessoa até o batismo. Pelo convencimento do Espírito Santo, converter, batizar, consolidar, discipular,
treinar, fazer líder, enviar. Então, o discipulado abrange tudo isso. Abrange tudo isso, não apenas ali, 7 aulas falando sobre batismo nas águas. Não, o discipulado é algo mais intenso, enfim. Então, vai de onde a onde? O discipulado vai da conversão até que a pessoa também se torne um fazedor de discípulos. Amém? Até que a pessoa se torne um fazedor de discípulo também. Olha então a nossa responsabilidade. É importante a gente atender a isto, dar atenção a isto, porque é a nossa missão. Nós somos cristãos e nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade. Jesus nos chamou para fazer algo. Eu quero que você entenda que isto não nos é uma opção, isso nos é uma missão, uma incumbência, uma ordem de Jesus, para a gente ir e fazer discípulos. Então, todos nós que fomos salvos, nós temos essa incumbência. Aceitamos Jesus, logo vamos ser discipulados, mas depois que sermos discipulados, nós precisamos ser fazedores de discípulos também. Precisamos também não apenas ficar só como aqueles que recebem, mas também precisamos compartilhar, seguir a obra do Senhor, conduzir a obra do Senhor adiante. É assim que a igreja chegou até aqui, 2000 anos desde da morte, da ressurreição de Jesus aproximadamente, e a igreja chegou até aqui dessa maneira. Coloca aí o slide para mim. O discipulado começa com a pregação do evangelho. Então, ferramentas de evangelização. Eu quero que vocês me ajudem aqui agora a falarmos sobre ferramentas de evangelização. Pode aparecer aqui ferramentas de evangelização bem conhecidas de todos nós, bem conhecidas, algumas que servem no Brasil, aqui não servem mais, né? Mas eu quero que vocês digam aí quais são as ferramentas de evangelização que vocês conhecem, que vocês já acham legal, que vocês já acham que é útil, ou talvez até que vocês utilizam. Talvez seja até aqui para ser compartilhado isso, porque alguém pode ouvir e dizer, opa, de repente está funcionando lá, está funcionando aqui, pode funcionar na minha vida também. Qual é a ferramenta de evangelização que a gente conhece, tem ou utiliza? Vamos lá, qual que vocês acham? Para mim, uma das ferramentas de evangelização que eu uso é a amizade. O primeiro passo é fazer amizade. Depois você já abre o caminho para você entrar com a evangelização da palavra. Exato. Essa é, na verdade, eu acho que a palavra que resume tudo, né? Relacionamento. Relacionamento resume tudo. Outra ferramenta, Luma? Ação social, poderoso também. Poderoso. Qual que é? Desculpa. Redes sociais. Redes sociais. Sim. Os nossos pais, eles não tinham essas ferramentas, né? Eles não tinham, cara. Eu cresci num lar que meu pai sempre foi da evangelização e tal. Eu cresci num lar que todo sábado eu estava em cima de uma carroça. Em cima de uma carroça. Colocavam caixas de som, aquelas caixas do Brasil bem pesadas de som, colocava em cima da carroça e a gente ia, montava aquilo, não eu, né, montava, mas o pessoal tal, mas eu estava lá cantando também, comecei a cantar desde criança. Então, essa era uma ferramenta de evangelização da época. Meus pais não tinham redes sociais, mas hoje nós temos as redes sociais. Isso é muito poderoso. O que a Luma falou também, eu anotei isso ali, se vocês não falassem, eu ia falar, e isso, o da Luma também eu anotei sobre assistência social. A gente falou, inclusive no último Atualiza, que a questão social é um braço da evangelização, não é propriamente a nossa missão. A nossa missão é pregar o evangelho, mas como disse um tal avivalista, evangelista, enfim, não tem como pregar um estômago vazio, não é? Não tem como. Como você vai pregar? E quando a gente age de modo social, a gente já quebrou a pessoa ali, né? A gente já abriu um caminho, a pessoa já abriu o coração para o evangelho de Jesus entrar. O Naamã também? Nossa própria vida, exatamente. A Bíblia diz que nós somos uma carta aberta, não é? Uma carta aberta. Então são várias ferramentas de evangelizações. Todas que vocês falaram, eu anotei aqui, se vocês não falassem, eu ia falar. E muito bem. No Atualiza passado, nós falamos sobre orar por curas. Orar por curas.
e não só aqui na igreja, porque é uma vaidade do nosso coração, né? Vamos falar a verdade, a gente quer que as pessoas olhem e digam, poxa, Deus está usando ele para curar. Mas que tal orarmos assim, no meio da rua, no trabalho, na parada de ônibus, onde quer que exista alguém com uma enfermidade, posso orar por você e depois pregar Jesus para essa pessoa. Abordagem em situações difíceis, vemos tantas pessoas em situações difíceis. Outro dia eu estava passando ali no castelo, que tem uma esplanada, que dá para ver leiria, perto do castelo, ao pé do castelo, esqueci o nome daquilo ali. Perto da polícia por ali. Eu vi um cara, era noite, muito escuro, e assim, olhando lá para baixo, e sabe quando o Espírito de Deus fala, tá passando alguma coisa mal. O cara sozinho, naquelas horas, olhando lá para baixo. E eu queria dar um bom testemunho hoje aqui, mas não posso dar, porque eu ignorei, eu passei. E quando eu passei, poxa vida, Catinha estava comigo? Não, estava, né? Quando eu passei, falei, perdi a oportunidade. Então são situações difíceis, pessoas passam situações difíceis a todo tempo na nossa vida. A todo tempo pessoas, olha, e às vezes a gente fica assim, né? Por que Deus está permitindo isso? Exatamente, porque é uma porta de salvação que está se abrindo ali. É uma oportunidade de Deus que está chegando para mim, para você, e que às vezes a gente ignora, e a gente ajuda às vezes, e podemos fazer isso, e com dinheiro, e com uma marmita, e com um abraço, ok, mas a gente pode fazer mais, a gente tem uma ferramenta mais poderosa, a gente tem o Evangelho de Jesus, a gente pode falar de Jesus nessas abordagens de situações difíceis que algumas pessoas enfrentam. E as células, claro, né? Vocês sabem que a célula é a nossa arma de evangelização no sentido coletivo, trazer pessoas para Cristo. Não vou falar propriamente hoje de células, por causa do tempo, cada atualiza fala um pouquinho de cada coisa. O mundo pode até não ouvir a igreja, mas não consegue ignorar uma igreja transformada. É o que o Naaman falou ali, ser uma carta viva. Eles não conseguem fechar os olhos para alguém que às vezes não tem a fluência no falar, na comunicação, mas percebe que essa pessoa está transformada. Então eles podem, né, se fazer de difíceis, não quero, eu tenho a minha religião, não creio em ninguém, não creio em Deus, não creio em ninguém. Como eles dizem muito, a Bíblia foi escrita por homens, não sei o quê, mas eles não podem ignorar uma vida transformada. Uma igreja que faz coisas por meio do Espírito Santo. Então, com as células, eu achei interessante, e eu passo aqui para vocês, achei interessante, na caixinha do meu correio, eles deixaram, eu acho que foram os testemunhas de Jeová, mas eu achei interessante a ideia. Olha que legal, nós podemos fazer isso também. Eu estou falando aqui porque aqui estão os líderes de células, e vocês líderes, que a gente não fique só, sabe, voltado para as quatro paredes, que a gente olhe para a sociedade, que a gente e passe a orar com a vossa célula, passe a conversar com a vossa célula, pergunte a eles o que vocês acham que a gente pode fazer, sabe? Porque tem muitas oportunidades. Por exemplo, é uma carta na caixinha do meu correio que eu encontrei, e interessante, hein? Não foi nada digitado que eu encontrei lá, foi mesmo escrito à mão, porque é uma coisa diferente hoje, né? Escrito à mão é uma coisa assim mais pessoal, algo, é personalizada, foi escrito exclusivamente para mim. Então, líder, você pode falar com seus liderados. O que a gente pode fazer? Claro que tudo debaixo de uma conversa, da direção dos seus supervisores. Está aqui o Abel, a Tamares hoje está trabalhando, está aqui o Jefferson, a Renata, o Júnior e a Érica. Mas vocês podem conversar. Vocês podem planejar, por exemplo, ir no shopping. Eu pensei esses dias, no dia da Bíblia, por exemplo, vai no shopping, cada um leva uma Bíblia ou um livro que não tem a cara de Bíblia e fica lendo, cada um num canto. São estratégias que Deus vai dando. Isso vai atrair a curiosidade das pessoas. Até que alguém vai perguntar, o que é isso? E então um caminho pode ser aberto ali. Visitar lar de idosos. Aqui é um pouco difícil o acesso à penitenciária, é um pouco difícil, né? Não é tão fácil como no Brasil.
Mas há acessos. Nós só precisamos encontrar as pessoas certas, pessoas que trabalham em lar de idosos. Na sua célula, certamente, deve ter. Aqui deve ter. Pode haver um acesso lá. A sua célula pode ir lá. Imagine todas as células, irmãos, todas as nossas células. Deus dando estratégias, Deus dando visão. Vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Vamos lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Grande a obra que o Senhor pode fazer por meio das nossas células, por meio da igreja de Jesus. Então, olha só, discipulado. O discipulado, ele continua, mesmo depois do batismo nas águas, e ele continua falando de vida conjugal, de vida financeira, de vida emocional, de vida ministerial, claro, mas principalmente a vida espiritual. Porque a espiritual, na verdade, é afetada quando alguma dessas outras áreas que eu acabei de citar, elas estão, conjugal, financeira, emocional, ministerial. Então o discipulado, ele continua. Porque às vezes a pessoa já entendeu, Cristo veio para me salvar, legal, perdoar os meus pecados, bacana. Mas, o cara é um bruto, o cara trata a esposa mal. Não vou dizer que bate na esposa, porque aí, como diz a Helena Raquel, aí já não é com a igreja, né? Aí é com o delegado. Não é? Mas o cara trata os filhos como cachorro, ou pior até. Então, você está vendo? A gente tem que pegar a Bíblia e ensinar para a pessoa o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser filho. Então, discipulado é isso. Discipulado é falar de Cristo, claro, e depois que Cristo entrar no coração e reinar no coração, então Cristo deve mudar esta vida, deve mudar este coração e aplicar os conselhos espirituais. Então, isso é discipulado, gente, usando a Bíblia, o agir de Deus em sua vida pessoal, as suas experiências pessoais. O objetivo final costuma ser transformar discípulos em fazedores de discípulos. Isso é discipular. Isso é o que Jesus nos mandou fazer. Ide, fazei discípulos. E a trajetória? 5 passos aqui da trajetória. Primeiro, vamos lá, tem aqui o... Primeiro, vai, diz. Pronto, converter. Não vamos falar desses 5 pontos aqui, vamos falar só do discipular, mas vamos passar por eles aqui rapidinho. Converter. A pessoa, às vezes, ela se converte porque houve o impacto da pregação do Evangelho. Às vezes a mensagem foi sobre Melquisedeque, mas a pessoa veio na frente e disse, eu aceito Jesus. Mas ela não entende muito bem quem é Jesus, entendeu? A mensagem foi sobre Davi, Abraão, Isaac, Amós, Abacuque, sei lá, Jonas. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa demais. O que fala com um, não fala a mesma coisa com o outro. Enfim, a palavra de Deus é fantástica, né? Aí a pessoa vem na frente por causa daquele momento de impacto espiritual, de convencimento do Espírito Santo, e o pregador no final prega sobre Abacuque 1 hora, mas no final ele diz, quem quer aceitar Jesus? Aí alguém levanta a mão, eu quero aceitar Jesus, mesmo sem entender muito. Ele vem para frente, aceita Jesus, ok, maravilha, se converteu. Mas depois então precisa vir a consolidação. E a consolidação é exatamente para mostrar quem é Jesus. Aquele Jesus que a pessoa aceitou, aquele Jesus que a pessoa disse sim. Ela precisa saber quem é esse Jesus. Jesus quer te salvar. Aí a pessoa precisa entender na consolidação, salvar do quê? Salvar do quê? Eu estou perdido, não sabia. Eu estou indo para o inferno, não sabia. Tem um céu, eu também não sabia. E geralmente a gente faz isso aqui no curso pré-batismo, mas não é o ideal. Confesso a vocês, não é o ideal. Nós precisamos de uma classe particular, exclusiva para consolidação. Mas nós fazemos isso no curso pré-batismo. Então, consolidar depois de converter, discipular. O que é discipular? Discipular é formar alguém para viver como Jesus, pensar como Jesus, reproduzir Jesus em outras pessoas. 4, treinar. Depois a gente volta no discipular, mas só passando por aqui. 4, treinar. Aí o treinar já é trabalhar com a pessoa dentro da nossa visão. Dentro da visão da nossa denominação. Cada denominação tem uma visão. Cada região tem um modo de se trabalhar, né?
Cada região. Aqui nós trabalhamos de um jeito diferente como trabalhávamos no Brasil. Dei o exemplo aqui de tantos anos atrás, que a gente ia na carroça e levava caixas de som e tal. Hoje já não funciona isso. Se a gente fizer isso aí, a GNR pega a gente e acabou, Portugal. Carta de convite para sair de Portugal. Então, cada região tem... Então, treinar é isso. É treinar a pessoa para ser um líder, treinar a pessoa para fazer outros discípulos. Mas antes de treinar, a gente tem que discipular. E o discipular é formar na pessoa o caráter de Cristo. Formar na pessoa o caráter de Cristo, fazer ela ver como Cristo viu, tocar como Cristo tocou, reproduzir Jesus na vida dela, até que ela impacte outros também, do mesmo modo que ela foi impactada por esse discipulado. E depois enviar. E o enviar aqui, alguns no Brasil pensavam que enviar era fazer um culto de despedida, dizer, você vai para a África, você vai para, sei lá, Estados Unidos, Europa. Mas enviar é uma célula. Isso é enviar. Nós estamos enviando para uma célula. Vai, faz isso, vai, faz aquilo. Deus está te enviando, né? E a gente tem que sondar muito o nosso coração, porque geralmente a vaidade sempre quer roubar o nosso propósito, sabia? A vaidade sempre quer roubar o nosso propósito. No Brasil sempre tinha profecias assim, né? Eu vou te enviar para as nações, aleluia. Vou te enviar para as nações. E o povo ficava tudo encantado, eu vou para as nações. Mas ninguém estava pensando em alma, estava pensando em Big Ben, Torre Eiffel, Alpes Suíços, né? É isso, Torre de Belém. Ninguém estava pensando em almas, era legal, emocionante. Eu vou para as nações. Xalalalala. Mas aí, gente, aí a gente mergulha, imerge na palavra, imerge na missão, no propósito. E a gente entende que às vezes o envio abre uma célula, abre sua casa para ser um anfitrião. Olha o envio, olha o poder do evangelho. E quebrando o nosso ego, quebrando a nossa vaidade. Quanta gente que recebeu profecia dizendo, eu vou te enviar para as nações. Aí veio para as nações, está aqui, e se desviou. Não veio uma igreja, não congrega até hoje, está aqui 2, 3 anos sem congregar. Cadê? Era as nações ou era os pontos turísticos? Então a gente precisa analisar isso, né? Mas vamos voltar ao discipular. O meu propósito hoje aqui é falar sobre o discipulado, e não demorando muito, mas cada atualiza a gente vem e pega um ponto, entendeu? Conforme aquilo que Deus vai colocando no meu coração. Hoje eu estava em oração e Deus me deu essa direção aqui. Discipular, como eu já disse, discipular é formar alguém para viver como Jesus, pensar como Jesus, reproduzir Jesus em outras pessoas. Vamos fazer isso? Estamos dispostos para fazer isso? Igrejas tradicionais conheciam ou conhecem a doutrina, mas às vezes eles não sabem lidar com as emoções das pessoas. Eles não sabem lidar com a falta de gestão financeira, cuidar da família, vencer os vícios, resolver conflitos, desenvolver disciplina espiritual, sabe? A gente precisa da doutrina. A doutrina é nossa espinha dorsal, é a nossa essência. Mas, ok, a pessoa aceitou Jesus como Salvador, como eu disse, mas daí continua bruto com a esposa, continua um carrasco com os filhos, tratando pior do que o pet. Mau gestor, gere mal as finanças, depois ainda coloca a culpa em Deus, depois ainda quer estornar os dízimos dos anos que deu. Mau gestor, a gente precisa discipular elas, discipular, vida na vida, tato no trato, como é que a pastora Nelly diz? Tato no trato? A gente precisa dessa convivência real. Ensinar as pessoas a vencer vícios. Às vezes as pessoas estão viciadas aí em pornografia, em álcool, em droga, e a gente não sabe, porque claro, as pessoas não vão ficar falando, são coisas bem privadas da vida delas, mas aí o discipulado vai abrir essa lacuna para a pessoa falar e ensinar essas pessoas, propensas ao adultério, à fornicação. E aí precisa de uma direção, E às vezes são coisas tão simples. Às vezes são coisas, né, irmã Rita? Por exemplo, o cara, você não pode ter vida privada, sua esposa tem que saber da sua senha do telemóvel. Coisa simples, às vezes.
Boa, boa. Tem que colocar o rosto da Rita. Boa, muito bom. Cuidar da família, né? Quantos, e nessa sociedade tão difícil, sem referências, sem ícones de família, de pai, de mãe, uma sociedade disfuncional, desestruturada, pais que não sabem ser pai, não aprenderam a ser pai com o pai dele ou dela, então eles não vão conseguir. E lá vai a Bíblia, lá vai o discipulado, lá vai o discipulador fazer isso, mostrar para essa pessoa como ele tem que se portar como homem, como pai de família, como sacerdote do lar, como esposa, como mãe, né? Como funcionário, como funcionária. Gente que quer prosperar, mas não sabe honrar o seu patrão, não sabe honrar a sua liderança, não vai prosperar. E a palavra de Deus nos chama para discipular com a salvação, e depois que Cristo está reinando no nosso coração, aí Ele vai colocando as coisas em ordem. Aí Ele vai, né, colocando todas as coisas no lugar. E todas essas questões aqui envolvem emoções também, pessoas que não sabem lidar com personalidades diferentes, né? É um fleumático que não consegue aturar um sanguíneo, é um sanguíneo que... Está aqui a Fernanda, a Amanda, que não consegue aturar outras personalidades. São jeitos de se portar, de se comunicar, boa convivência. Gente, isso aqui parece ser bobo, óbvio, mas tem gente que não sabe isso. Então, discipular, falar de coisas que para você é óbvio, mas para outros não. Quantas vezes, pastor, eu estava conversando com... Deixa eu ver se eu posso falar assim. Estava falando com a irmã Rita, né? Pessoas que ligam, pastor, é urgente, pastor. Meu Deus, já penso, estão se matando. Ele deve estar com a faca no pescoço dela. Aí você chega lá, é uma questão bobinha. É um conselhinho assim que pra gente, isso aí a gente aprendeu, né? Antes de conhecer com os nossos pais, mas eles não tiveram esse ensinamento. Eles não tiveram uma referência familiar. Então, para nós é óbvio, mas para eles não. E olha como é fácil fazer a obra de Deus. E a gente coloca a pedra de tropeço, né? E diz, não sei pregar, não sei cantar e não sei pegar no microfone. E quem disse que é para pegar no microfone? Né? Se for ok, se for ministério seu, amém. Mas é muito fácil fazer a obra de Deus. É muito fácil discipular as pessoas, não é difícil. A gente só precisa dizer sim. A gente só precisa se dispor. A gente só precisa se entregar à vontade de Deus. É muito fácil, é muito simples. Todos podem fazer. Por isso, Jesus deu essa ordem a todos. A todos. Em Atos capítulo 20, versículo 27, Paulo disse assim, eu gosto desse versículo aqui. Porque jamais deixei de vos comunicar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Aqui, ó. Pensa no livro de capa vermelha. Antigamente era capa preta só, né? Agora é capa vermelha também. Aqui tem todo o conselho de Deus. Conselho para pai, conselho para mãe, conselho para tia, conselho para sogra, conselho para funcionário, conselho para patrão, conselho para obreiro, conselho para pastor, conselho para líder de célula. Está aqui todo o conselho de Deus. Conselho para as emoções, conselho para gerir dinheiro, conselho para cuidar da família, conselho para se libertar dos vícios, conselho, gente, está aqui todo o conselho de Deus. Então a gente prega a palavra, fala que Jesus morreu na cruz, e é isso, como eu disse, a nossa espinha dorsal, a essência do evangelho que nós pregamos, mas a gente tem que avançar, tem que discipular, temos que falar de mais coisas que precisam ser tratadas. Então, vamos lá, discipulado eficaz, ensina quem é Deus, resumidamente, claro, ensina a graça, santidade, obediência, missão. Então, estamos prontos para discipular pessoas, mas é claro que para a gente discipular essas pessoas, a gente precisa já ser alvo dessas coisas, né? De santidade, de obediência, de graça, de saber quem é Deus, de saber a nossa missão. Estamos prontos para discipular pessoas? É simples, mas isso aí, que é tão simples, na teoria, na prática, às vezes nem tanto. Porque algumas coisas, às vezes, nós estamos deixando a desejar na nossa vida. Olha para isso aqui. Pode continuar. Olha para isso aqui. O que você acha que você, ou eu, o que nós precisamos melhorar aqui? Eu preciso saber quem Deus é melhor. Eu preciso reconhecer mais a graça de Deus. Está faltando santidade na minha vida. Qual é a área que a gente está deixando a desejar? Eu estou um pouquinho desobediente?
ao meu líder de célula, ao meu patrão, sei lá, a Deus, a Bíblia, a missão eu não estou cumprindo, não entendo o que é para fazer, o pastor fala, vamos fazer missão, tem culto de missão, mas eu não entendo. Qual é a área que estamos deixando a desejar? Discipular. Entendendo isso, a gente vai reproduzir. Mas primeiro nós temos que entender o que são essas coisas. Por isso Jesus dizia, ou melhor, por isso Jesus não apenas dizia, me escutem, mas Jesus dizia, sigam-me. Então, o objetivo final do discipulado é gerar maturidade, formar o caráter de Cristo, começar a formar liderança, multiplicar discípulos. Nós somos uma igreja bíblica, irmãos, mas nós não queremos apenas passar conhecimentos, nós queremos e estamos aqui com todas as nossas imperfeições e chorando e pedindo misericórdia a Deus e nos ajudem a orar, irmãos. Culto de terça-feira, vamos vir aqui, vamos orar com o irmão Edmilson, com a irmã Luana. O que eu falei? É quinta, irmão, desculpa. Culto de quinta-feira, vamos orar para que Deus nos dê graça, porque nós não queremos só transmitir conhecimento, nós queremos que as pessoas sejam transformadas pelo discipulado, pela pregação do Evangelho, enfim, por todo o conselho de Deus. Grave esse versículo que eu disse, Atos 20, 27. Uma outra palavra aqui, ajude seu líder. Ajude seu líder. Quantos líderes de células temos aqui? Levanta a mão aí. Quantos líderes? Amém. Ajude seu líder, os outros não são, certamente. Por isso que eu queria que todos estivessem aqui, não apenas os líderes. Nós temos falado bastante para os líderes, mas eu queria que todos estivessem aqui. Porque os vossos líderes, os vossos liderados, melhor, precisam ouvir isso que eu tenho para dizer agora. Porque nós não queremos que pese para vocês, queremos que seja leve para vocês, que a missão, que como está sendo leve para mim por causa dos supervisores, está sendo leve para os supervisores por causa dos líderes, que sejam leve para vocês também. Tragam os vossos líderes no próximo Atualiza. Eu tenho uma palavra para eles, mas eu preciso que eles estejam aqui. Então, a começar, para que os liderados ajudem o líder, ajude adotando uma pessoa para discipular, claro, com a bênção do líder, com a oração do líder, com a autorização do líder. Eu quero ler um versículo com vocês. Abram as vossas Bíblias em Gálatas 4:19. Já estão finalizando, tá? Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, essa aqui é uma palavra de Paulo que expressa o discipulado. Então, o discipulado é isso, é Cristo sendo formado em nós. E Paulo está dizendo que para exercer o discipulado, o que a gente sente? Dores de parto. Não é fácil, né, Catiane? Não é fácil. Aqui, Portugal que diga, né? A gente não sabia, a gente não, ela, né? Ela não sabia o que era dores de parto até chegar em Portugal. Claro que no Brasil também a cesárea, mas que Portugal o negócio é sério. Dores de parto. Então, discipulado é um processo de formação do caráter de Cristo, a mente de Cristo, os valores de Cristo e a missão de Cristo. Uma criança no ventre, por exemplo, uma criança, um feto, como chamamos, ela tem vida, ela só não se manifestou, ela ainda não se tornou visível, mas ela já tem vida. Então, tem pessoas que já têm vida, já aceitaram Jesus, já têm o nome escrito no livro da vida, já foram alvos da graça de Deus, mas elas ainda precisam nascer, elas precisam vir ao mundo, se tornar visíveis, até que as pessoas olhem para o bebê, que coisa mais linda, às vezes nem é tão bonitinho assim, mas, principalmente quando nasce tudo amassado, com a cara tudo amassada, que coisa mais linda, a sobrancelha do pai, o sorriso da mãe, entendeu? Então é isso, nós precisamos que Cristo seja formado em nós, que Cristo seja visto em nós, e é claro que esse Cristo formado em nós tem níveis, né? Tem níveis. A criança quando nasce, aparentemente tem ali os formatos da mãe, do pai, aí depois vem o caráter do pai, vem o caráter da mãe e tal, vem desenvolvendo isso cada vez mais. Então, que Cristo seja formado em nós, que as pessoas olhem para a gente e digam, opa, ali está um pequeno Cristo, ali está um discípulo, a mansidão dele está mostrando isso, a temperança dele está mostrando isso,
o quebrantamento dele, a compaixão dele está mostrando isso. E dói, viu? Dói. Gerar pessoas, formar pessoas, discipular pessoas. Eu estou falando aqui com a igreja. Eu queria que a igreja inteira estivesse aqui. Imagine, os 2 cultos aqui, das 10 e das 18 horas. Isso aqui estaria pequeno, mas está aqui aqueles que Deus trouxe. Está aqui aqueles que querem mesmo fazer discípulos. E você sabe que é gratificante, mas também é doloroso. E Paulo está dizendo isso. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Você percebe aí a expressão de novo? De novo. Por quê? Porque eles... É como que se... Quando eles, os cristãos da Galácia, quando eles aceitaram a Jesus, Paulo sentiu dores de parto para ele. Mas eles deram uma recaída. Os judaizantes e tal, aquela história toda. Aí eles deram uma recaída. Aí Paulo está dizendo, eu estou sentindo dores de novo. Ou seja, eu investi em vocês e agora vocês estão retrocedendo. Vocês aprenderam comigo, agora vocês estão retrocedendo. Qualquer um de nós pode retroceder. A gente tem uma bagagem com Deus, uma experiência com Deus, mas se a gente não se cuidar, a religiosidade pega a gente. E a gente tem que se cuidar com isso, viu? A religiosidade pega a gente. É muito bom estar aqui congregando, é uma maravilha, Deus no nosso meio, mas a gente gosta tanto desse lugar, que se deixar a gente quer morar aqui, e não quer nem saber acerca dos que estão lá fora. Então, Paulo dizendo assim, eu estou sentindo de novo dores de parto por vocês. Eles estavam voltando ao judaísmo, pouco a pouco, inserindo aquilo que não era necessário. Sinto os dores de parto. Então, há dores, irmãos, que não é para destruição, há dores que é para formação. Amém? Há dores que nós sentimos que não é para destruição, é para formação. Interessante que no parto, o corpo inteiro entra em crise para gerar vida. O corpo sente pressão, diz a Cartiane que os ossos parece que vão quebrar todos, né? Hoje ela me disse isso. Contração, desconforto, exaustão. Se quisermos discipular pessoas, todo o corpo precisa entrar nesse movimento. Por isso que é uma pena, mas pronto. Eu queria que toda a igreja estivesse aqui. Toda a igreja precisa sentir essa necessidade, essa dor, essa empatia. Toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. Porque quando a mulher gera, é assim. Todo o corpo sente, todo o corpo está envolvido. Todo o corpo, todo o corpo. Ontem, por exemplo, entrou aqui não vou dizer um casal, mas entrou aqui uma dupla, homossexuais, 2 mulheres casadas, eu acho que estiveram aqui ontem à tarde. Me falaram que elas estariam aqui, entendeu? Aí a gente prega a palavra, fala do amor de Deus, nós estamos aqui para te abraçar. E como diz o pastor Hudson, antigamente na Assembleia de Deus se costumava dizer, aquelas igrejas muito light, né, Bel? Aquelas igrejas muito light. Lá é porta larga, né? Porta larga. O pastor Hudson diz, mas a igreja é porta larga mesmo. A igreja tem que ter a porta larga, escancarada, dilacerada, não é? A igreja, a Bíblia nunca diz que a igreja tem que ter a porta estreita. A porta estreita é a porta do céu, só. Mas a igreja tem que ter a porta larga, tem que entrar todos, do jeito que eles estão, com os seus maiores medos, com suas maiores tragédias e culturas e pecados, enfim, que entrem na presença de Deus. Aí no céu não sei se vocês vão entrar, aí isso também não depende de mim, não sei o que eu vou dizer, vai ser salvo, não vai, isso aí não é comigo, isso aí não é com os líderes, isso aí não é com a gente, isso é com Deus, mas a porta tem que estar aberta, e a gente tem que estar lá na porta recebendo todos. Seja muito bem-vindo. Abracemos a todos, tratemos eles da melhor maneira possível, porque a igreja tem que ter a porta larga, meus irmãos. Vocês não estão escandalizados com isso que eu estou dizendo, não, né? Então, é difícil porque, às vezes, os líderes estão envolvidos na questão de salvar, mas sempre tem um desavisado, né? Mas aí na cela, por exemplo, que é um lugar que todos têm liberdade para falar, para compartilhar, sempre tem um que pisa na jaca. Sempre tem um que fala uma bobagem, né? E a gente está ali lutando para ganhar aquela pessoa para Jesus, seja lá qual for o pecado dele ou dela, seja lá qual for a nacionalidade também.
Deixa eu ver se eu posso falar aqui. Posso. É porque os ciganos não são fáceis. Aí tem um cigano lá no meio, já pensou? É porque tem português aqui, eu acho, mas pronto, são todos convertidos, podem ouvir isso. É porque os portugueses são muito brutos, eles ficam zangados com a gente. Então, essa visão não tem que ser só dos líderes. Infelizmente, os outros não vieram. Mas, líder, passa isso para a sua célula. Faça eles engolir isso. Abre a visão deles para eles entenderem que a porta da igreja é larga. A única porta estreita é a porta do céu. Amém? Porque todo corpo tem que sentir as dores. Todo corpo tem que sentir, tem que se envolver, tem que ter empatia. Temos que ter o sentimento de compaixão por aqueles que estão nascendo. Tá? Então, meus irmãos, eu disse que ia terminar, mas pronto, tem tanta coisa aqui, mas já estou terminando mesmo. Sabe qual é o maior inimigo do discipulado? Qual é o maior inimigo do discipulado? Diga aí. O maior inimigo do discipulado? Falta de amor. Eu vou dizer uma coisa, e também, mas o maior, sabe qual é? Eu penso que seja o eu. O eu. Cristo cresce, Cristo é formado em nós quando o eu diminui. Cristo é formado em nós quando o orgulho diminui, a vaidade morre, quando a carnalidade é confrontada, quando a vontade humana deixa de governar. Então, alguns líderes, alguns membros dizem assim para nós, olha, meu líder, você pode falar para mim o que você quiser. Mas não pode não, porque ele tá falando assim com você, ó. Pode falar o que você quiser. Então, não é a sua frase, fala o que você quiser, é o seu modo. Porque às vezes a gente começa a falar, até as pupilas dilatam assim, meu Deus. Já se percebe que não dá para falar bem o que a gente precisa falar. Então, o maior inimigo do discipulado é o eu. É o nosso ego. Gente, não é fácil. Todo mundo tem um ego aqui. Uns maior, outros menor. Mas todos nós temos um ego. E nós não gostamos de ser confrontados. E tem que ser com amor, claro. Isso aí não é nem necessário falar. Todos nós sabemos que tem que ser com amor. Mas nós não gostamos de ser confrontados, gente. Mas a gente precisa tanto. Olha onde você chegou. Olha onde você chegou. Se você não fosse confrontado, você acha que chegaria onde você chegou? É o confronto que te trouxe até aqui. E Deus quer te levar para níveis ainda maiores, mas é o confronto que vai te levar. É só o confronto, não tem outro meio. Quando eu estou com o pastor Hudson, principalmente quando ele vem à nossa igreja, uma das frases que eu mais falo, pastor, o que a gente precisa melhorar? E ele fala mesmo, você sabe que ele fala, né? Ele fala mesmo, com todas as letras ele fala. E é porque eu também dou liberdade, e ele percebe que eu dou liberdade. Agora, se eu fosse, pastor, o que nós precisamos melhorar? Aí é claro que não vai falar, né? Então, discipulado, o maior inimigo do discipulado é o nosso ego. Estamos falando de discipulado. Agora, é claro que a gente precisa fazer desses discipuladores também, fazedores de discípulos, né? A questão é que às vezes a gente fica ali, ó, com eles e vai. E temos que ter paciência, tá? Paciência. As mulheres grávidas, e aqui na igreja são muitas, sabem muito bem do que é isso, né? Cuidar de uma criança. Não só as mulheres grávidas, os pais. Nós somos pais de 4 meninas, não é fácil. É o dia inteiro tendo paciência, falando a mesma coisa, várias vezes no dia, por anos e tal. Só que assim, uma hora elas vão crescer, elas têm que crescer, né? Uma hora elas vão nos ajudar a ensinar, principalmente a mais velha, que é primogênita, a Gabriela. Uma hora já está dando fruto, né? Hoje a Gabi, não sei se foi a primeira vez, acho que não, né? Já deu banho nas bebês. A Gabi já está dando fruto. Só não podemos abusar também, tadinha. Mas, assim, o que acontece muito? Às vezes a pessoa não quer ser discipulada, porque o maior inimigo do discipulado é o eu, é o ego. Às vezes ela não quer ser discipulada. E a gente está gastando energia à toa, não é? A gente não está tendo tempo para o outro ou para os outros, né? E se costuma dizer que a igreja é um hospital. Vamos pensar nessa frase? Vamos pensar? A igreja é um hospital. A igreja é um hospital? Olha, a igreja, na verdade, é um quartel-general, não é?
igreja é um quartel-general, gente. Aqui nós estamos sendo alinhados para ir para fora. Aqui nós estamos sendo alinhados para aplicar nas células. Aqui nós estamos sendo alinhados para ir para a sociedade. Agora, no quartel tem hospital, mas a igreja não é hospital. Vocês estão entendendo? A igreja é um quartel. Tem hospital. Alguém caiu, a gente trata. Mas bora. Sarou, levanta e vai pelejar de novo. Volta para a guerra de novo. Agora, entender que a igreja é um hospital e assim, que dor é essa que nunca cura, hein? Que pecado é esse que nunca se liberta? A gente precisa ter paciência, mas as pessoas precisam também querer ser discipuladas. Chega bastante gente na nossa igreja, pessoas formadas, pessoas com bastante experiência, pessoas com uma linguagem cristã, frequentadores de igreja, com currículo abençoado, inscritos no YouTube, seguidores no Instagram, tudo maravilhoso, canta bem, prega bem. E alguns até perguntam, mas por que não entra no Ministério do Louvor? Porque no Ministério do Louvor, por exemplo, não entra, os do Louvor que estão aqui sabem disso. No Ministério do Louvor, o ponto, como que eu posso dizer? O ponto desse critério, que está lá no fundo não, lá por último, sabe qual é? Canta bem. Porque tem muitos critérios, né? Tem muitos critérios na frente. Estou falando do Ministério do Louvor, mas estou falando para tudo, para quem prega, para quem dança, para quem... Enfim, tem muitos critérios. E a gente precisa perguntar, na verdade, não é canta bem, prega bem, porque tem igreja aí que, meu Deus do céu, a pessoa fala bem, toma o microfone. Não quer nem saber de onde veio, como veio, que igreja veio, toma o microfone. Né? A nossa pergunta não é canta bem, prega bem. A nossa pergunta é, Cristo está formado? Cristo está formado em você? Foi alvo da graça, é alvo da santificação, precisa ser perfeito, mas tem que ser alvo. Cristo está sendo formado, é obediente, se entende a missão, é isso. A gente precisa entender qual é a pergunta que nós queremos resposta. Cristo já foi formado? Discipular é mais que ensinar pessoas a tocar, cantar, pregar, isso é maravilhoso, mas discipular é fazer da pessoa um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, que reproduza tudo que Jesus Cristo fez. Quantos estão prontos para isso? Levanta a mão, dá um glória a Deus, dá um glória. É tipo uma palestra, mas levanta a mão e pode dar glória a Deus também. Nós queremos fazer isso, Jesus nos usa para fazer isso. E às vezes a gente pensa que discipulado é apenas, oratória, retórica, hermenêutica, exegese, tudo muito bom. E eu faço o possível para usar isso, porque isso faz parte da arte de pregar, ajuda na comunicação. Mas deixa eu caminhar para o término aqui com uma frase de John Wesley, uma das mais conhecidas frases de John Wesley. Olha essa. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Vida com Deus. 10 homens pregando sem vida com Deus vai ser como o sino que tine. 10 homens pregando sem vida com Deus, sem ter passado por um discipulado, vai ser uma lata seca, vai cair na religiosidade, vai ser difícil de ouvir, difícil de ser liderado por essa pessoa. Não, nós não queremos, nós não estamos procurando talentos, nós estamos procurando corações dispostos a serem discipulados. Aleluia. Pode ficar em pé comigo, já estou terminando. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 4, versículo 34, e isso nós ouvimos lá na imersão, em Lisboa, sobre a ressurreição do filho da sunamita, né? Ali tem uma metáfora muito forte, quando o profeta Eliseu ressuscitou o moço, e o filho do vinagre lá, o Edi Vinagre, o vinagrinho, o Vinagre Júnior, né? Ele trouxe essa metáfora bem legal, que o profeta Eliseu se deitou em cima do moço, boca na boca, olho no olho, mãos com as mãos. Ele falou lá na sede, aí quando ele falou isso lá na sede, a Gabi olhou para mim e disse, que estranho. Mas é assim mesmo, é só uma metáfora. E eu acredito que quando Eliseu fez isso, mãos com as mãos, olho no olho, boca na boca, porque o menino estava morto, eu acredito que ele lembrou lá da criação do homem, quando Deus fez isso aqui com o homem, ó. Porque discipulado é isso, né? Discipulado é olho no olho, é contato, é aperto de mão, discipulado é toque, é convivência, é aproximação. Isso é discipulado.
olho no olho, fazer a pessoa olhar com os olhos de Jesus, fazer a pessoa tocar com os olhos de Jesus, fazer a pessoa sentir e ver as coisas com o coração de Cristo, com os olhos de Cristo. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Discipulado eficaz envolve proximidade, envolve confiança. A pessoa tem que confiar em você. Nós não conseguiremos discipular ninguém se nós compramos e não pagamos. Se nós falamos que vamos e acabamos não indo. Se a gente fala e promete que vai chegar 1h e chega às 2h30. Nós não vamos. Discipulado envolve confiança. Confiança. Escuta também. Às vezes nós mais escutamos do que falamos. E às vezes a gente não fala nada, e a pessoa fala. Aí ela termina assim, de, meu Deus, estou aliviada. Obrigado pelo seu conselho. Nem falei nada, porque discipulado envolve escuta. Discipulado eficaz envolve vulnerabilidade. As pessoas gostam de se identificar com a gente. Aliás, elas precisam se identificar com a gente. É importante eu chegar para alguém e dizer, cara, eu te entendo. A mesma tentação que você sofre, eu também sofro. E eu venci. E você também vai vencer. Vulnerabilidade. Ninguém vai conseguir discipular assim, ó, eu sou o cara e você não é nada. Eu sou e você não é. Eu venci e você nunca vai vencer. Enfim, se espelhe em mim. Nós não vamos conseguir discipular. Quando nós abrimos o nosso coração e mostramos a nossa fragilidade, a pessoa também abre o coração dela. Porque ninguém é perfeito. Nós não conseguimos discipular ninguém com a nossa aparência de piedade, convivência real. Pregar no púlpito é maravilhoso, é um ministério, é necessário, fazemos isso, mas o nosso discipulado não é apenas do altar, ele é na convivência real, na experiência diária, no toque, no trato, convivência real. Dizer para as pessoas assim, eu estou orando por você, e que isso não se torne uma frase de efeito, que seja mesmo uma oração nossa por aquela pessoa. Infelizmente, no mundo cristão, o que está acontecendo muito isso, é que essa frase se tornou frase de efeito. Estou orando por você, mas o cara não ora nem por ele. E diz que está orando pelo outro, não está orando coisa nenhuma. Mas que quando a gente disser, estou orando por você, que a gente entenda que a gente precisa mesmo orar por aquela pessoa. Está entendendo? Que aquela pessoa está precisando mesmo de oração. E a gente precisa ter vida com Deus, vida no altar, vida de oração, gente. Gente, vida de oração, eu vou bater sempre nessa tecla, porque é o que nós precisamos. Vida de oração, contato com Deus, tempo diário com Deus. Nós precisamos de tempo diário com Deus, nós precisamos de uma vida de piedade. Discipulado não é fazer a pessoa se parecer comigo. Discipulado é fazer a pessoa se parecer com Cristo. Amém? Imagine alguém parecido comigo. Claro que as pessoas acabam pegando o nosso jeito, de quem lidera elas, né? Eu lembro que, não precisa ir muito longe, ia falar de uma experiência lá, de uma vez que eu morei em Brasília, e tinha um pastor que era um grande pastor, um grande líder, e ele mancava assim, ele pregava assim, mancando, e todos os obreiros mancavam com ele no altar. Era muito engraçado. Mas vocês não precisavam nem dessa ilustração. O próprio Edir Macedo, né? Vocês veem que ele fala meio assim, acho que é assim, né? Os obreiros também falam igual ele, a voz e tal, né? Mas o que nós precisamos mesmo é fazer as pessoas se parecer com Cristo, não comigo, não com você. Imagine as pessoas se parecerem comigo, hein? Meu Deus, quantas falhas eu tenho, quantas falhas você tem? Alguém tem falha aí? Então que nós façamos discipulado com essa última frase. Agora sim é a última frase e nós vamos terminar. Vamos todos nós juntos dizer, vamos lá, 3, 2, 1, já! Abel, ora pelos nossos pastores e pelos líderes também. Bem, meus irmãos, vamos orar então. Senhor Deus, ouvimos a Tua palavra, Pai. Ouvimos o Teu direcionamento pela boca do nosso pastor, ó Deus. Fomos instruídos uma vez mais nesta noite, Senhor. Fomos alimentados, ó Deus, uma vez mais nessa noite. E o nosso coração se enche de alegria, Pai. Nós nos regozijamos nesse momento, Senhor, por poder, de alguma forma, Senhor, sermos úteis na Tua casa, no Teu reino, em prol da Tua obra, Senhor. Deus, que privilégio é o nosso, Pai. Que dádiva, Senhor. Que
Que presente, Senhor, o Senhor nos entregou, Pai. O privilégio de servir na Tua casa. O privilégio, Senhor, de alguma forma sermos úteis no Teu reino, Pai. Tantas pessoas, ó Deus, mais qualificadas do que nós. Quantas pessoas, ó Deus, com um gabarito melhor, com um currículo melhor, ó Deus. Mas mesmo assim o Senhor nos escolheu, Pai. Pessoas mais capacitadas, mais cheias do que nós, ó Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, de mãos dadas, ó Pai. Deus, servindo, Senhor, no reino de Deus, em prol do reino de Deus, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai. Deus, nós oramos agora, Senhor, de maneira intencional, intensa, Senhor, pela vida dos nossos pastores sêniores, ó Deus, pela vida do pastor Hudson, pela vida da pastora Neni, Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor estenda a sua mão direita vitoriosa sobre a vida deles, ó Pai, os abençoe, os guarde, os direcione, Pai, os livre de todo mal, Pai, da saúde ao pastor Hudson, da saúde à pastora Neni, Senhor. Envolve eles, ó Deus, envolve eles, ó Deus, para que eles se sintam sempre, Pai, refugiados, ó Deus, debaixo da Tua potente mão, Pai. Deus, nós oramos agora também pela vida dos nossos pastores, ó Deus, locais, pastor Anselmo, pastora Catiane e toda a sua família, Pai. Deus, a minha oração nesse momento, juntamente com todos os irmãos que aqui estão, é para que o Senhor continue os abençoando, os guardando, os livrando de todo mal, Pai. Envolve eles com a Tua potente mão, Pai. Deus, eu oro agora, Senhor, por todos os líderes, ó Deus, de células, líderes de departamentos, ó Pai. Deus, homens e mulheres que o Senhor levantou para este tempo, para esta terra, para esta nação, Senhor. Pai, a minha oração é para que o Senhor continue os guardando, os abençoando, os direcionando, abrindo portas, ó Deus. Pai, que nós possamos ter uma vida de intimidade com Deus, que nós possamos ter uma vida de oração ativa, Pai, que nós possamos buscar mais a Tua presença, Pai, que nós possamos orar mais, jejuar mais, nos consagrar mais, Pai, para que possamos, ó Deus, passar para outros, ó Deus, aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Deus, levanta em nosso meio, Senhor, homens como Arão, homens como Ur, ó Deus, que abaixam-se, Pai, para que a mão de Moisés fique erguida e o povo, Senhor, alcance a vitória, Pai. Deus, nós oramos, ó Deus, por todos os liderados também, Senhor. Deus, continue os abençoando, Pai. Deus, que esse batismo de servo, Pai, esse batismo do servir, ó Deus, alcance a todos, ó Deus, que nos envolvem, ó Pai. Nós te louvamos uma vez mais nessa noite, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.